Bom dia, a paz do Senhor a todos, irmãos. Que todos estejam na graça de Deus, que tenham tido um início de semana abençoado, amém? Hoje, irmãos, eu vou dar continuidade à nossa leitura bíblica, que fica em 1 Samuel, amém? Nós vamos ler uns 2 capítulos, vamos fazer uma oração, né? Vamos interceder um pouco, que nós precisamos de oração, nós precisamos de intercessão. Quem não precisa de oração, né, irmãos? E vocês aí do outro lado, irmãos e irmãs, que necessitam de oração, que necessitam de uma intercessão, deixa seus nomes no comentário ou faça seus pedidos de oração, que eu estarei orando nas minhas orações por cada um de vocês, amém? Hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 13, que fala sobre a guerra contra os filisteus. Havia já Saul reinado 1 ano e estava em seu 2º ano depois de ter sido proclamado rei sobre Israel. E logo foram escolhidos 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Miquimás e no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, seu filho, em Gibeá de Benjamim, e enviou o restante do povo, cada um para suas casas. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que havia em Gibeá, e ouviram sobre isso os filisteus. E fez Saul tocar as trombetas por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu o que dizia Saul, feriu a guarnição dos filisteus. Israel também veio a ser odiado aos filisteus, e se ajuntou ao povo junto a Saul em Gilgal. Então os filisteus se ajuntaram para a guerra com Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em grande multidão como a areia que estava à beira do mar, e subiram e assentaram acampamento em Miquimás, ao oriente de Betel-Avém. Mas os homens de Israel estavam angustiados, porque o povo estava em apuros, e escondeu-se o povo em cavernas, em espinhais, em penhascos, em fortificações e em cisternas. E alguns dos hebreus passaram do Jordão e a terra de Gade de Gileade. E Saul estava ainda em Gilgal, e todo o povo ia atrás dele, tremendo. A obstinação. Capítulo 8. E eles esperou 7 dias, conforme o prazo que Samuel havia determinado, mas Samuel não havia Gilgal, e o povo se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocaustos. E aconteceu que, tendo acabado ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel estava vindo a Saul, saiu para receber e saudar. Então Samuel disse: o que tens feito? E Saul respondeu: vendo eu que o povo que ia de mim, e que tu não vinhas no prazo dos dias, e os filisteus estavam ajuntando em Miquimás. Disse eu: os filisteus desceram agora contra mim em Gilgal, e eu não busquei o favor do Senhor. Esforcei-me, pois, e ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: loucamente procedestes, não guardando os mandamentos do Senhor teu Deus, que ele tinha te ordenado, porque o Senhor agora teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora o teu reino não substituirá. A linhagem de Saul não continuaria no trono. Ele não perdeu o trono devido ao poder dos filisteus, mas sim pela falta que havia entre o seu coração e o de Deus. O Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração. Esse homem seria Davi, ao qual o Senhor já ordenou que seja capitão sobre o seu povo, porquanto tu não guardastes o Senhor te determinou. Se Saul verdadeiramente tivesse se arrependido, ele poderia ter sido perdoado, porque as ameaças de Deus, tanto quanto as suas promessas, são condicionais. Não há fatalidade na Bíblia. O exército de Saul. E levantando-se Samuel, subiu a Gilgal e Gibeá de Benjamim,
E Saul contou ao povo que estava junto com ele como 600 homens. Saul, pois, e Jonatas, seu filho, e o povo que com ele se achava ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus estavam acampados em Miqumas. Saul representa o cristianismo moderno oficialmente como reino visível de Deus sobre a terra, mas corrupto e escravizado. Mesmo dentro deste reino quebrado, é possível, pela fé, vir a ganhar algumas vitórias, como Jonas ganhou a sua, como veremos. E saíram em correria do acampamento dos filisteus 3 esquadrões, e um esquadrão se foi pelo caminho de Ofra, para a terra de Saul. O outro esquadrão partiu para Betel-Horon. E o terceiro esquadrão partiu para a região do termo que olha para o vale do Zeboim, para o deserto. E em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus haviam dito para que os hebreus não façam espada ou lança. Porque isso todos os Israel desciam aos filisteus, cada qual para afiar a sua foice, a sua enxada, o seu machado ou a sua aguilhada. Tinham, porém, limas para quando se embotavam as suas enxadas ou forquilhas, de 3 dentes, ou os machados, e para consertar as aguilhadas. E aconteceu que no dia da batalha não se achou nem espada nem lança na mão de alguém de todo o povo que estava em Saul. E com Jonatas, mas somente as tinha Saul e Jonatas, seu filho. Só Saul e Jonatas tinham lanças, então não só estavam ali apenas 600 israelitas que tinham que enfrentar uma multidão de filisteus, mas 600 homens que não tinham armas de guerra. Este é um quadro perfeito da igreja moderna, que não tem armas espirituais para poder empreender a guerra espiritual, porque não entende a cruz com respeito à santificação. E a guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Miquimás. No capítulo 14, a façanha de Jonathan. Aqui, aconteceu que um dia Jonathan, filho de Saul, e ao seu criado que lhe levava as armas, vem, passemos a guarnição dos filisteus que está daquele lado, e não os fez saber o seu pai. Saul estava no termo de Gibeá, debaixo de uma romeira que havia em Micron. E o povo que estava com ele era uns 600 homens. E Aafaz, a filho de Aitube, irmão de Acabo, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, levava o efode, e não sabia o povo que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros por onde Jonas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco agudo de uma parte e outro de outra parte. Um chamava Bozés e o outro Sené. A fé nunca mingua, nem cria dificuldade. O seu caminho está aberto. É muito estreito e muito difícil, escarpado por todos os lados. Um dos penhascos ficava ao norte, defronte de Miquimás, e o outro do sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonathan ao seu criado, que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Certamente operará o Senhor por nós, porque não é difícil para o Senhor salvar com muitos ou com poucos. Jonatas não pensou em si mesmo, e as suas palavras ao seu pajem de armas não expressaram dúvida quanto à capacidade de Deus para vencer os inimigos, e sim certeza. A bela flor da fé nunca parece tão formosa como quando está brotando em tal precipício rochoso e selvagem, cercado pelos inimigos, como mostra o quadro aqui. E o seu pajem de armas lhe respondeu: faze tudo o que tens em teu coração, vê que aqui estou contigo conforme a tua vontade. Jonatas disse: eis que passaremos aqueles homens e nos mostraremos a eles. Irmãos, aqui nós vemos nesses versículos que
Quando Jonatas resolveu passar por ali, e em algum momento ele teve a fé e acreditou que Deus podia fazer algo por eles, seja com muitos homens ou com poucos homens. O que importava era a fé que ele tinha em Deus e que Deus poderia fazer algo bom perante aquela situação. O maior recurso que um varão ou uma mulher de Deus pode possuir é ter indivíduos que o seguem em sua fé. Mas também deve dizer, cuidado com o indivíduo que segue um homem em sua incredulidade. Jonatas disse, eis que passaremos aqueles homens e nos mostraremos a eles. Se nós disserem assim, esperai até que cheguemos a vós, então nós ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. Mas se nos dissessem assim, sube a nós, então subiremos, porque o Senhor os entregou às nossas mãos, e isso nos será por sinal. Fé não é presunção, e de fato nunca é presunçosa, pois do que é chamado a fé é de fato presunção. Presume sobre o que Deus não tem dito e nem proposto. A verdadeira fé nunca cria dificuldades, nem falta de pináculo no tempo, esperando que Deus cuide das consequências. Ali não havia nada de prepotência em Jonathan, como há na presunção, havia somente uma expectativa em relação a Deus. Mostraram-se, pois, ambos a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram, eis que aqui os hebreus que saíram das covas em que se haviam escondido. E os homens de guarnição responderam a Jonathan e os seus pajes de armas e disseram, sube a nós e vos ensinaremos uma lição. Então Jonathan disse ao seu pajem de armas, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. A fé sempre levanta os homens, e ali Jonathan disse, sobe atrás de mim. E então subiu Jonatas com as suas mãos e os seus pés, e atrás dele o seu pajem de armas. E os que caíam diante de Jonatas, seu pajem de armas que ia atrás dele, matava-os. Esta foi a primeira matança na qual Jonatas e seu pajem de armas mataram uns 20 homens no espaço de meia cheira. A vitória milagrosa. E houve tremor no acampamento, no campo e entre todo o povo da guarnição. E os saqueadores também tremeram e se alvoroçaram a terra. Houve, pois, grande consternação. E os sentinelas de Saul viram desde Gibeá e Benjamim, e eis que a multidão estava turva, indo de uma parte para outra, sendo desfeita. Então Saul disse ao povo que tinha consigo, ora, contai e olhai quem dos nossos tem saído. E contaram e viram que faltavam Jonatas e o seu pajem de armas. Nesse momento, Deus concede uma tremenda vitória a Israel sobre os filisteus, que foram derrotados à carne da pessoa de Saul. Este, tentando compreender o que está acontecendo à carne, se refere à habilidade débil do homem, a qual Deus nunca pode abençoar. E Saul então disse a Aías, traze a arca de Deus aqui, porque a arca de Deus estava naquele dia com os filhos de Israel. E aconteceu que, estando ainda falando Saul com os sacerdotes, o alvoroço que havia no acampamento dos filisteus se multiplicava e ia crescendo em grande maneira. Então disse Saul ao sacerdote, retira sua mão. E os hebreus que estavam com os filisteus, desde alguns tempos ainda que tinham vindo com eles aos redores do acampamento, também estes se ajuntaram aos israelitas e estavam em Saul e Jonathan. O mover de Deus, evidenciado pela fé, resulta na vitória, trazendo fora até os covardes, os tímidos, mas isto é algo que somente a fé se propõe a fazer. Se o Senhor conseguir que alguém creia nele, ele poderá fazer grandes coisas. O voto nécio de Saul. Mas os homens de Israel foram postos em apuros naquele dia, porque Saul havia conjurado o povo, dizendo, qualquer que comer pão até a tarde, antes que eu tenha tomado vingança de meus inimigos, seja maldito. E todo o povo não tinha provado o pão. E todo o povo chegou a um bosque onde havia mel e na superfície do campo. Entrou, pois, o povo no bosque, e eis que o manancial de mel corria, mas não houve ninguém que achegasse a mão à sua boca, porque o povo temia juramento. As leis feitas pelo homem pede o povo de Deus
de aceitar deste modo, de beneficiarem-se do que Deus tem provido, que Deus nos ajude. Irmãos, a gente vê aqui que por uma palavra nécia de Saul, ele fez com que aquele povo não se alimentasse. E Deus estava ali lançando, né, o alimento para que eles se alimentassem, e eles não podiam chegar à boca o alimento por medo do que Saul tinha dito, por medo do castigo, por medo de serem castigados, sendo que eles temiam o juramento que Saul tinha feito. Não foi Deus que fez, foi Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurou o povo e estendeu a ponta de uma vara que trazia em sua mão e a molhou no mel e achegou a mão à boca e os seus olhos foram aclarados. Existem alguns hoje em dia que como alegre Jonas vivem e lutam com Deus, e cuja nele a fé conduz mais à frente o caminho celestial, porque eles nem escutam nem prestam atenção às leis insensíveis que os pobres homens se ocupam. Então falou a um povo dizendo, seu pai conjurou expressamente ao povo dizendo, maldito seja o homem que comer algum manjar, e por isso o povo desfalecia. E respondeu Jonas, meu pai turvou a terra, vede agora como foram aclarados os meus olhos, por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo tivesse comido hoje do que achou do despojo dos seus inimigos, não se teria feito agora maior estrago dos filisteus. E feriram aquele dia os filisteus desde Miquimás até Aijalon, e os soldados estavam exaustos em extremo. Irmãos, hoje eu vou parar aqui no versículo 31 do capítulo 14, tá? E eu vou dar continuidade aqui nos capítulos até chegar ao capítulo 15. No capítulo aqui, no versículo 32, fala sobre o pecado de Israel, né? Parece que o Urim e o Tumim foram usados pelos sacerdotes para determinar a resposta divina. Saul estava alegando que alguém tinha pecado, e essa foi a razão por que o Senhor não lhe respondeu. Agora a resposta está envolvente a os dois, Saul e Jonas, mas dessa forma ninguém viria a acreditar. Saul disse, jogai a sorte entre mim e meu filho Jonas, e foi tomado Jonatas. O povo salva Jonatas da morte. Então Saul disse a Jonatas, declara-me que tens feito. Jonatas declarou que disse, com a ponta da vara tinha trazido mel à sua boca. Mas o povo disse a Saul, deverá morrer Jonatas, que tem feito essa tão grande salvação em Israel? Não será assim, vive o Senhor, que não há de cair um só cabelo da sua cabeça em terra, pois com Deus operou isso hoje. Assim Jonatas foi livrado da morte pelo povo, para que não morresse. A resposta do Senhor, por meio do povo, e que Deus nos livre. As vitórias de Saul. Em reinado de Saul sobre Israel, fez a guerra a todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra reis de Zobá e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava, era vencedor. Reuniu um exército e feriu Amalequitas e libertou Israel da mão dos que lhes roubavam. E os filhos de Saul foram Jonatas, Evim, Malquizua, e os nomes de suas filhas eram o nome de maior Merabe e da menor Mical. E o nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimás. E o nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Porque Qui, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Jabiel. E uma forte guerra houve contra os filisteus todo o tempo de Saul, e qualquer dos homens valentes e valorosos de Saul ele recrutava para si. Se os filisteus nos atribuíam todo o tempo, isso quer dizer que a carne está tentando derrotar os filisteus, em lugar de Espírito Santo. Fazer isso, se andarmos segundo a carne, morreremos. Se seguirmos o Espírito, viveremos. E em última instância, Saul morreria nas mãos dos filisteus,
em última instância. Davi viveria nas mãos do Espírito Santo. O princípio é o mesmo atualmente para viver uma vida vitoriosa. O crente tem que ancorar a sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz. O que ajuda o Espírito Santo acontecerá com grandes vitórias realizadas em tal vida. Aqui nós vemos que nós temos que seguir, nós temos que ter o Espírito Santo sobre nossas vidas, porque só através do Espírito Santo que para nós conquistar a vitória. Amém? Vamos ler o Salmo 91 comigo para a gente fazer nossas orações. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem a pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão, para que não tropecem com o pé em pedra. Pisarás o leão, a cobra, calcarás os pés, o filho-leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei. Poloei em alto retiro, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai, para consagrar, meu Deus, essa leitura bíblica em suas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, tocar no coração dos seus filhos, penetrar, Senhor, meu Deus, sobre a mente deles. Pai, que eles possam enxergar, Senhor, meu Deus, o Senhor como verdadeiro Salvador. Pai querido, Pai amado, neste momento eu venho interceder por cada vida, Pai. Pai, entra na minha casa, entra na minha vida. Toma conta, Senhor meu Deus. Cuida, liberta, renova a vida dos meus filhos e familiares. Senhor meu Deus e meu Pai, vai de encontro onde eles estiverem, onde eu não possa ver. Cuida dos meus filhos, protege eles, livra eles, Pai, em todos os seus caminhos. Pai, vai de encontro em cada jovem, em cada ser humano, Pai, que se encontra aqui neste canal. Entra dentro da casa deles, Pai, dentro dos lares, Pai. Vai levando providência divina, Senhor, meu Deus. Vai levando cura, vai levando transformação, renovo na vida de cada um deles. Pai, visita os hospitais, os leitos das UTIs, os quartos, as enfermarias. Visita, Senhor, meu Deus, abençoando aqueles que estão acamados, aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam de libertação. Porque nós sabemos que não existe apenas a doença carnal, Pai, mas também a doença espiritual. Que o Senhor possa libertar seus filhos dessa maldade, Senhor Jesus. Que o Senhor possa libertar seus filhos dessa maldição. Pai, vai de encontro a cada família. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, os médicos, vai de encontro os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, vai de encontro os que trabalham na limpeza, vai de encontro os vigilantes. Pai, vai de encontro, Senhor, meu Deus, a cada casa de família, vai abençoando, Pai, a vida de cada pai de família, meu Deus. Vai abrindo portas de emprego, vai levando, Senhor, meu Deus, prosperidade na vida dos teus filhos. Pai querido, visita os asilos, os orfanatos, visita as creches, visita as escolas, Pai, onde nós colocamos nossos filhos todos os dias, Pai. Nossos filhos ficam mais tempo, Senhor, meu Deus, dentro de uma escola do que dentro da nossa casa. Então, que o Senhor possa fazer morada dentro das escolas, Pai, protegendo nossos filhos, guardando nossas crianças, Pai, os nossos jovens. Senhor, meu Deus e meu Pai, entra com providência na vida deles, Pai. Naqueles que necessitam de uma resposta na justiça, de uma resposta no INSS, de uma resposta, Senhor meu Deus, seja qual for ela, Pai, o Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor possa entregar a vitória na mão dos teus filhos, Pai. Pai, vai de encontro, Senhor meu Deus, aqueles países que se encontram em guerras, Pai, vai levando a paz, vai levando, Senhor meu Deus, assim como o Senhor fez aqui, Pai. Nessa leitura bíblica falando sobre as guerras, Pai. Que aqueles que necessitam, Senhor, da vitória possam te colocar na frente, Pai. Porque o Senhor estando na frente, como Jonatas falou, seja pequeno ou seja grande, seja muito ou seja pouco,
o Senhor estando na frente, toda a guerra é vencida, Pai. Pai querido, Pai amado, vai guardando aqueles que perdem os seus entes queridos, Pai. Vai renovando a vida deles, vai tirando, Senhor meu Deus, toda a tristeza, toda a angústia dos seus corações. Vai curando ossos, vai curando carne, vai curando os nervos, a pele, o sangue. Vai curando, Senhor meu Deus, o corpo dos teus filhos, Pai. Que toda doença, Pai, que esteja assolar a vida dos teus filhos caiam por terra. Aquela doença silenciosa que eles não sabem que estão com elas, Pai. Que eles não venham nem mesmo a saber. Porque o Senhor vai tocar as suas mãos poderosas, Pai, e lançar por terra essa maldição, essa doença que possa vir querer tirar a paz dos seus filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda nossos líderes, guarda nossos vizinhos, guarda nossas casas, Pai. Entra, Senhor Jesus, com providência dos nossos celeiros, Pai. Aqueles que não têm o pão de cada dia, aqueles que não têm o alimento, aqueles que não têm o calçado, que não têm a vestimenta, que o Senhor possa levar providência na vida dos teus filhos, Pai. Vai tirando toda a maldade, Senhor, meu Deus, da mente daqueles que maquinam o mal. Vai tirando todas as maldades daqueles, Pai, que estão com o coração sujo, Pai. Vai limpando o coração deles, vai colocando, Pai, um coração de carne, arrancando aquele coração de pedra, meu Deus. Que nós possamos amar nossos irmãos, que nós possamos amar nossa família, nossos filhos, que nós possamos interceder todos os dias, Pai, por nossos filhos, por nossas vidas. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço pela vida, pelo respirar, eu te agradeço pelo pão de cada dia, eu te agradeço, meu Deus, por cada cuidado, Pai, cada cuidado que o Senhor tem tido em minha vida e na vida dos meus familiares, Pai. Senhor, meu Deus, toca no coração do meu filho, Pai, da minha filha, todos eles, Pai, que eles venham, Senhor, meu Deus, a te servir, que eles venham a te buscar cada vez mais. Senhor, não estou aqui para julgar e nem para levar religião, mas que nós possamos te amar verdadeiramente, porque a nossa religião está dentro do nosso coração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele sim, que morreu e que Ele padeceu, morreu e ressuscitou para estar assentado ao lado do Pai, para cuidar de cada um de nós. Irmãos, que nesta oração vocês possam receber a bênção, que vocês possam receber a vitória, que Deus possa abençoar a vida financeira, sentimental, familiar e a saúde de cada um de vocês. Entregue a Deus, entregue nas mãos dele cada precisão de vocês, o que vocês necessitam, o que vocês precisam, porque Deus tem a hora certa de responder e Deus tem a hora certa de entregar a sua vitória. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Irmãos, entregue a Deus as suas necessidades, entregue a Deus o que vocês necessitam. Eu tenho certeza que na hora certa, eu creio nesse Deus, eu confio nele e sei que na hora certa ele entregará nas suas mãos o que vocês necessitam, o que vocês precisam, não é o que vocês querem. Porque se Deus fosse fazer tudo o que nós queremos, viraria bagunça, irmãos. Então, vamos crer e acreditar que na hora certa Deus entregará em nossas mãos, Deus entregará dentro da nossa casa, Deus entregará para nossos filhos, Deus entregará para nossos familiares o que nós tanto necessitamos. Amém? Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor, que vocês possam se agradar com essa palavra, que vocês possam se inscrever nesse canal, me ajudando a crescer. Irmãos, eu não estou aqui para me aparecer, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Sou uma simples serva do Senhor. Estou aqui fazendo uma leitura bíblica, porque muitas vezes nós não temos tempo de ler a Bíblia, né? Eu sei que muitos não acham tempo para isso. Bota ali no fone de ouvido, vai lavando uma louça, vai ouvindo, vai arrumando uma casa, vai ouvindo no seu trabalho, se você puder utilizar o fone de ouvido. Ouve a oração,
Ora ali em silêncio junto comigo. Busque pelos seus, busque pelos seus familiares, busque por você. Porque no mundo que nós vivemos, nós temos que buscar a Deus todos os dias. É todos os dias, não é só hoje, não é só agora, não. É a todo momento. Amém? Fique todos na paz do Senhor. Se inscreva no meu canal. Deixe seus comentários. Precisando de uma oração, faça seus pedidos. Eu estarei orando por vocês. Eu tenho certeza que Deus ouve a oração dos justos. Amém? Fique todos na paz do Senhor.